Eu tenho a missão de ser o mais breve possível para te explicar o que é o método Falar é Divertido e por que ele está sendo considerado o método mais eficaz na hora de estimular a fala da criança dentro de casa. Bom, meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga especialista em linguagem e eu ensino os pais a estimularem a fala da criança dentro de casa através de brincadeiras intencionais e direcionadas para o desenvolvimento da fala. O Falar é Divertido é um método que ensina você, pai, e você, mãe, a estimular a fala da sua criança dentro de casa somente através de brincadeiras. Então você vai aprender, né? Você, pai, você, mãe, vai aprender como estimular o seu filho a produzir muitas novas palavras. Depois que ele aprender algumas palavras, você vai aprender a estimular ele a produzir frases e por último, você vai aprender a estimular ele a contar um evento. Mas será que é possível ensinar tanta coisa para a criança somente com brincadeiras, sem usar o nosso modo sério, utilizando somente brincadeiras? Bom, a Vanessa, ela ficou um mês aplicando o método Falar é Divertido no filho dela e olha só o que ela falou a respeito do método. E nisso eu vejo que ele aumentou, ele melhorou bastante, né? Antes o que era um vocabulário de 10 palavras que ele falava, passou para 40. Ele melhorou muito, ele está mais independente, houve elogios da escola, falou que ele tem desenvolvido muito, né, dentro desse um mês. Olha o que aconteceu com o filho da Ana Paula 15 dias após ela iniciar a aplicação do método Falar é Divertido. E ele de lá pra cá já tá falando umas 10, 15 palavras novas já com os estímulos do primeiro módulo. Ai, que bom, que bom. Aí, graças a Deus, eu tô passando para dar um feedback muito positivo. Tenho certeza que vai evoluir bastante quando eu iniciar o segundo. E eu tenho uma dúvida, a questão é. O método Falar é Divertido, ele foi projetado para toda criança que está na fase do processo de desenvolvimento da fala, independente de qual fase que a sua criança esteja, independente da idade que essa criança tenha. Então ele foi projetado para uma criança que não fala nenhuma palavra, né? Pode ser uma criança ali de 5, 6 meses de idade. Ele foi projetado para crianças que até falam muitas palavras, mas ela tem uma alteração na inteligibilidade da fala. É difícil entender o que essa criança está falando. Isso porque tem muitas crianças que têm dificuldade em se apropriar de alguns sons da fala, né? Por exemplo, ela não consegue falar o L, o R, o P, o X. Então, quando essa criança fala uma palavra, você tem muita dificuldade para entender o que ela está dizendo. Então, o método foi projetado para crianças que já falam algumas palavras, mas têm uma certa dificuldade na pronúncia. Ele também foi projetado para crianças que têm dificuldade em contar um evento. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Vamos supor que você foi com seu filho, né, o seu filho foi para a escola e quando ele chega, ele fala: "Lucas, bolacha". Você sabe que Lucas é o coleguinha da escola, você lembra que ele levou bolacha para comer de lanche, mas você não sabe se ele está falando que o Lucas também gosta de bolacha, se o Lucas tomou a bolacha dele, se o Lucas jogou a bolacha dele no chão, né? E você fica tentando adivinhar. Então, o método Falar é Divertido, ele foi projetado para crianças que também estão nesse processo de aprender a contar um evento. Então, você, pai e mãe, vai aprender como estimular a sua criança a contar um evento com clareza e com coerência. Então, o método Falar é Divertido, ele foi projetado para toda criança que está na fase do desenvolvimento da fala. Pode ser uma criança autista, pode ser uma criança com síndrome de Down, pode ser uma criança que está com o desenvolvimento da fala adequado. Então, se o seu filho, né, ele está na fase do processo de desenvolvimento da fala, o método Falar é Divertido vai ajudar muito a sua criança. E o melhor de tudo, você vai conseguir ajudar o seu filho de maneira leve, somente com brincadeiras, vai ser um momento muito gostoso. Antes da criança falar, ela precisa desenvolver algumas habilidades cognitivas e motoras que precedem o surgimento das primeiras palavras. Então, quando a criança ela desenvolve essas habilidades, né, ela começa a falar ali as primeiras palavras, nós estimulamos um pouquinho mais essas habilidades para que ela passe por um processo de refinamento até que essa criança consiga produzir frases. Depois que ela produziu as primeiras frases, nós continuamos estimulando essas habilidades até que ela consiga promover ali, ela consiga produzir o primeiro discurso. E o melhor de tudo é que tudo isso é feito somente através de brincadeiras, então é um momento muito gostoso, a criança gosta muito, é um momento que os pais fortalecem muito o vínculo com a criança. Então, de acordo com que você vai estimulando cada uma dessas habilidades,
a criança começa a produzir as primeiras palavras, como aconteceu com a Ana Carolina, né? Ela me mandou essa mensagem muito feliz, ela falou: Patrícia, estou muito contente porque ela já estava há um tempo ali estimulando a fala da criança dela através do método tradicional. Não estava dando certo. Então, 20 dias após entrar na plataforma, ela me mandou essa mensagem aqui, falou: Paty, eu estou muito feliz porque ela já produziu várias novas palavrinhas, né? Eu estou contente porque eu estou vendo o desenvolvimento dela. Eu recebo mensagens como essa, né? Como a da Juliana, como a da Elisama, como a da Vanessa. Porque o método Falar é Divertido, ele tende a dar um resultado mais rápido do que o método tradicional. Eu desenvolvi esse método porque quando comecei a atuar como fonoaudióloga, algumas crianças, elas demoravam muito para ter um resultado, né, através do método tradicional. Então, inclusive, existe até um grupo de crianças que não desenvolviam a fala porque não se adequou ao método tradicional e os pais entendiam que a criança não desenvolveu a fala porque ela não tinha capacidade para falar. Então, o que acontecia? Algumas crianças entravam ali no meu consultório e na hora que eu ia propor atividade, a criança virava de costa, perdia o foco muito rápido, começava a fazer birra, a puxar um outro assunto, né, que não tinha nada a ver com a atividade que eu estava realizando. E quando eu orientava os pais a respeito do que eles precisariam fazer para estimular a criança, a fala daquela criança dentro de casa, os pais me relatavam os mesmos comportamentos, né, Patrícia? Ele vira de costa, ele vai pegar outra coisa, ele não fica ali no momento que eu quero fazer a estimulação da fala. Inclusive, tem algumas que até choravam, né? Foi aí que eu entendi que essa criança, ela não estava se adequando ao método tradicional. E eu consegui compreender exatamente o que essas crianças sentem quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Eu me recordo que durante as aulas práticas, o meu professor ele sentava ali do meu lado e ele estava o tempo inteiro meio tenso, corrigindo e pontuando todos os meus erros, né? Patrícia, acerta, Patrícia, marcha, olha a embreagem. Alguns erros que eu nem tinha cometido ainda e ele estava pontuando. E eu comecei a ficar tensa, comecei a ficar nervosa, né? Até pensei em desistir ali, mas como, né, adulta que sou, sabia da importância de tirar a carteira de motorista, eu persisti. Mas eu me recordo que eu comecei a cometer alguns erros que eu não cometeria se aquele professor não estivesse do meu lado pontuando tantos erros. Foi aí que eu comecei a ter uma percepção de que algumas crianças poderiam estar tendo aquele comportamento de fuga, né, por uma imaturidade delas, né? Então, eu entendi que esse clima tenso, ele poderia estar prejudicando o desenvolvimento da fala da criança. Depois de um tempo, passei por uma segunda experiência, eu fui aprender a andar de roller. Tem algumas regiões do país que chama de patins. Mas enfim, convidei 2 outras amigas que também não sabiam andar. E eu me recordo que foi um aprendizado muito difícil, porque eu nunca coloquei um roller no pé. E eu me recordo que éramos em 2, então quando era a minha vez, cada uma segurava de um lado e muitas vezes eu caía, ou eu ameaçava cair. E toda vez que eu caía, essas meninas davam risada, tiravam foto e fazia piadinha. Então, mesmo que o processo de aprender a andar de roller tenha sido difícil, né, foi uma habilidade difícil para que eu conseguisse desenvolver. Então, o ambiente, né, as risadas, a alegria, as brincadeiras estavam tão gostosas que fez com que o processo fosse um pouco mais fácil. E foi através dessas experiências que eu consegui compreender o que muitas crianças passam dentro de casa, quando elas falam uma palavra e os pais ficam o tempo inteiro corrigindo o que elas estão falando, ou seja, o tempo inteiro pontuando o erro. Não faça isso com a sua criança, ela é imatura, ela não tem percepção da importância que o desenvolvimento da fala vai ter na vida dela e nas próximas habilidades, né, que você vai precisar ensinar futuramente, principalmente ali na parte escolar. Então ela vai se recusar, ela vai aprender menos. Alguns anos depois, quando eu comecei a fazer as minhas especializações, que eu comecei a estudar neurologia, entender um pouco melhor sobre plasticidade neural, como é que funciona o processo de desenvolvimento do cérebro do ser humano, que eu consegui entender de forma teórica o que eu já havia aprendido de forma prática com essas 2 experiências que eu te contei, né? Eu aprendi a andar de carro e aprendi a andar de roller e com a minha experiência com as crianças dentro do consultório. Tem um estudo em que os pesquisadores, eles separaram as crianças em 2 grupos diferentes, crianças da mesma idade. Eles separaram essas crianças de 2 grupos diferentes e o primeiro grupo, eles faziam atividades direcionadas.
Eram atividades lúdicas, mas eram atividades direcionadas, em que o terapeuta, ele dava o comando e a criança executava. Ele ia dando o comando, que é o método tradicional. Mesmo que tenha brinquedos, mesmo que tenha desenho, o método tradicional a gente manda e a criança executa. E o segundo grupo, eles começavam a fazer brincadeiras de maneira descontraída, aplicando alguns princípios que eu te ensino lá na plataforma Ensinando Meu Filho a Falar, que faz parte do método Falar é Divertido. Então, eles aplicavam algum desses princípios e durante a brincadeira, eles incutiam alguns ensinamentos importantes que eles queriam passar para essas crianças. No final do estudo, eles concluíram que o segundo grupo, eles tiveram uma evolução mais rápida em comparação ao primeiro grupo que estava sendo direcionado. Então, existem vários estudos que mostram que quando você utiliza brincadeiras, quando você utiliza um ambiente leve, descontraído, a criança aprende mais rápido, né? Ela, principalmente a criança especial, que tem uma dificuldade muito grande, né, em acessar em armazenar, né, na verdade, alguns conhecimentos, algumas habilidades, né, que a gente passa para ela. Então, quando você passa de maneira descontraída, a criança, ela aprende mais rápido e ela absorve mais o conteúdo. E foi assim que eu criei o método Falar é Divertido, quando eu entendi que algumas crianças travam no processo de desenvolvimento da fala porque elas estão num ambiente inadequado. Pai, mãe, eu preciso que vocês estejam atentos ao ambiente que você proporciona para o seu filho. Você precisa entender que a sua criança é imatura. O que para você pode ser um lembrete, né? Quando a criança fala bolacha, você fala, é bolacha, filho, bolacha. Né? O que para você pode ser apenas um lembrete, para a criança pode soar, né, como uma cobrança. E o ambiente que tem muita cobrança, que tem uma cobrança excessiva, pode vir a promover um atraso no desenvolvimento da fala. Então, dentro da plataforma Ensinando Meu Filho a Falar, eu te ensino como criar um ambiente adequado para o desenvolvimento da fala. Lá você aprende como desenvolver uma brincadeira leve, gostosa e como lembrar o seu filho de pronunciar a palavra correta de maneira leve, sem cobrança, sem que isso seja um peso para a criança. A ideia é que você crie um ambiente leve, um ambiente gostoso, que o momento da estimulação da fala, ele seja uma boa recordação para a criança, né? Então a criança, ela vai lembrar quando ela for maior desses momentos, e não porque ela lembrou como produziu as primeiras palavras, mas ela vai lembrar desse momento afetivo. Ela vai ter a ideia que a casa dela é um lugar gostoso, que a relação com os pais não é uma relação de cobrança, uma relação chata, é uma relação gostosa. O maior erro que os pais cometem quando percebem que a criança está demorando para falar é levar essa criança para um tratamento fonoaudiológico uma vez na semana e ficar esperando que essa criança tenha uma evolução muito rápida. Isso não acontece porque a criança, ela precisa de estimulação todos os dias. Tem alguns pais que até sabem que a criança, ela precisa de estimulação todos os dias. O que eles não sabem é que se você fizer uma estimulação inadequada, você pode provocar um atraso no desenvolvimento da fala do seu filho. Então, imagina comigo aqui uma situação. Vamos supor que você não sabe dirigir e eu entro dentro do carro com você. Eu sento ali do seu lado, entrego a chave na sua mão e falo, dirige. Aí você fala assim, não, Patrícia, eu não sei dirigir. Aí eu falo assim, não, olha, você só liga o carro, né? Aperta a embreagem, coloca na primeira marcha e acelera que o carro anda. Aí você fala, não, Patrícia, mas eu nunca dirigi, eu não sei. E nesse momento eu tranco o carro e eu falo, você não sai daqui enquanto você não dirigir. O que você faria? Você gritaria? Você brigaria comigo? Você quebraria o vidro do carro? Muitas crianças passam por essa situação diariamente. Quando ela pede, ela aponta para alguma coisa que ela quer, você para na frente da criança e fala assim, eu não te entrego enquanto você não falar. A criança já ouviu aquela palavra muitas vezes, né? Vamos supor que ela quer bolacha. Ela já ouviu essa palavra muitas vezes e ela não conseguiu produzir. Então, quando você dá essa estimulação inadequada, isso pode provocar um atraso no desenvolvimento da fala, porque a criança, ela tende a tentar menos. E um pré-requisito para que a criança, ela desenvolva a fala é que ela faça muitas tentativas erradas até que ela consiga produzir uma certa. Então, se ela tenta menos, ela aprende menos. E o aprender menos com o tempo vai provocando um atraso no desenvolvimento da fala. Você precisa saber estimular a fala do seu filho de maneira saudável, de maneira leve, de maneira gentil. Por isso que eu vou te explicar como que funciona a plataforma Ensinando Meu Filho a Falar. É lá na plataforma que eu te ensino como aplicar o método Falar é Divertido.
O método ele é dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, você vai aprender alguns erros muito comuns que os pais cometem dentro de casa e que promovem um atraso no desenvolvimento da fala. E é muito comum alguns pais que estão tanto dentro da plataforma quanto pais de pacientes que vão dentro do meu consultório, eles relatarem uma melhora na comunicação da criança quando eles corrigem esse erro. Recentemente, um pai levou a criança lá para a gente fazer uma avaliação, né, para mim fazer uma avaliação, e eu fiz o primeiro momento da avaliação com os pais, conversei com eles, e no segundo momento da avaliação eu fico sozinha com a criança. E eu fiquei sozinha com a criança, depois liberei, a criança foi para casa. Na semana seguinte, o pai me chamou, ele falou: Patrícia, mas semana passada foi só uma avaliação, não foi? Eu sim, foi só uma avaliação. Ele falou: mas que estranho, meu filho, ele já começou a se comunicar melhor, ele já está fazendo mais tentativas, o que aconteceu? Aí eu pergunto: você corrigiu aqueles erros que eu te pedi? Ele fala: corrigi. Eu falei: então, quando você corrige os erros que você comete no ambiente, a criança já passa a ter uma melhora nessa primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, além de corrigir os erros, você vai aprender também a criar uma brincadeira divertida. Então, nessa fase, você vai aprender alguns princípios baseados na neurociência para atrair a criança, para que você não tenha que ficar indo atrás da criança, pedindo para ela produzir algumas palavras, ficar corrigindo ou ficar tentando chamar a atenção dela. Com esses princípios, você vai criar uma brincadeira e a criança vai vir até você. Ela vai querer produzir as palavras. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, você vai aprender a estimular alguns sons da fala. Sabe aquela criança que ela não sabe falar o L, o M, o P, né? Então, você vai aprender como estimular cada um dos sons da fala da língua portuguesa somente através de brincadeiras. Quando você termina a segunda etapa, você vai para a terceira etapa, que é a estimulação das habilidades que precedem o surgimento da fala. Então, nessa etapa, você vai aprender como estimular cada uma das habilidades que antecedem o surgimento da fala somente com brincadeiras. Então, primeiro você vai aprender a estimular as habilidades para desenvolver as primeiras palavras, depois você vai aprender a refinar essas habilidades para que ela consiga produzir as primeiras frases e, por último, o primeiro discurso, né, que ela consiga contar um evento. Na quarta etapa, eu vou te ensinar quando que você vai buscar ajuda. Então, existem algumas crianças que elas têm atraso no desenvolvimento da fala porque ela tem uma alteração no neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo. Ela pode ter um distúrbio neurológico, como é o caso da apraxia. Então, você vai aprender um pouco sobre autismo, sobre gagueira, disfluência do desenvolvimento, língua presa e quais profissionais você deve procurar para te auxiliar nessa avaliação, né, para entender se a sua criança tem de fato alguma alteração que pode estar prejudicando o desenvolvimento da fala. Lá na plataforma também tem um bônus. Você vai aprender como fazer a remoção da chupeta. A chupeta ela pode sim provocar um atraso no desenvolvimento da fala. Você vai entender lá dentro da plataforma por que ela provoca e você vai aprender como fazer a remoção de maneira gentil. Eu percebo que tem alguns pais que utilizam umas estratégias que não são muito boas, né? Fura a chupeta da criança, coloca chia, diz que tem bichinho. Então, mais importante do que a gente tirar a chupeta é não causar um trauma nessa criança. Muitas vezes, os pais, na boa intenção, na tentativa de ajudar, fazem o processo de remoção e instala na criança um trauma que só vai ser percebido lá na fase adulta. Então, lá na plataforma, você vai aprender como uma maneira, né, de fazer o processo de remoção da chupeta de maneira gentil, né, de maneira agradável, sem prejudicar essa criança, né? Vai ser uma remoção saudável. A plataforma Ensinando Meu Filho a Falar, ela foi projetada para você pai, você mãe que quer ajudar a sua criança nesse processo de desenvolvimento da fala, mas não sabe como, né? É como aconteceu com a Rebeca, né? Você vai ver o depoimento dela. Ela ficou 1 mês aplicando o método Falar Divertido no filho dela e após 1 mês ela publicou nas redes sociais o seguinte depoimento. Vamos lá, o que acontece? O Caleb sempre falou palavras soltas. Ele falava muitas palavras, ele fala muitas palavras, mas palavras soltas. Nunca é uma frase. Então, assim, ele não me chamava de mãe, me chamava de titia, e várias palavras soltas. Por exemplo, nunca é eu quero fazer xixi, é xixi. Entendeu? E ele agora tá começando a formar essas frases. Então, não sai certo, não sai som perfeito, mas assim,
não saía som. Não tinha frase. Ele muito mal se comunicava. Assim, era uma palavra isolada e você tinha que entender. Não, o Caleb já forma, por exemplo, vem cá. Mamãe, vem cá. Ou então, eu te amo. Ele já fala a palavra. Ele tá falando agora, vem cá, vem cá. Não sai perfeito, mas sai alguma coisa. O curso de uma fono que foi assim, o divisor de águas na nossa vida, sabe? Porque a gente entendeu onde a gente estava errando, onde a gente estava acertando. A gente começou a meio que conduzir o Caleb, sabe? Então a gente pergunta muito mais coisa. Poxa, filho, mas o que é isso? O que você tá fazendo? E ele sempre tentou, desde de muito tempo, desde quando ele começou a babucear, vamos sei lá. Ele tentava falar, só que ele não tinha parte cognitiva de juntar as palavras. O que ele tá começando a fazer? Putz, se eu quero falar isso, como é que eu falo? Ele para e ele pensa no que ele vai falar. Por exemplo, se ele quer água, ele para, ele pensa, tipo, eu quero água. Entendeu? E isso pra mim tá sendo maravilhoso. Esse é o meu relato pra uma criança que não falava nada, pra agora com uma criança que daqui a pouco, sabe, tá falando tudo. Mas ele fala tudo, ele repete tudo. E isso pra gente é algo muito, muito diferente. Porque ele não repetia, ele não repetia nada do que a gente falava. Nada. A gente pedia pra ele repetir e ele não repetia. Eu acho que ele se sentia inseguro, sabe? E agora a gente encoraja muito mais. Vai, filho, fala, você consegue. Como é que se fala isso? Aí ele vai lá e fala. Eu falei assim, o Michael foi pegar a batata pra mim e falei, obrigado, amor. Aí ele olhou assim, obrigado, amor. E eu achei aquilo tão bonitinho porque foi instantâneo. Ele olhou pra cima e falou, obrigado, amor. Aí eu falei, não é seu amor, é seu papai. Se você quer se aprofundar nesse método, se você quer entrar nesse processo com profundidade junto comigo, entendendo passo a passo, né, do processo de desenvolvimento da fala, clica no botão abaixo e transforma essa preocupação, essa ansiedade em atitude, uma atitude positiva que vai ajudar o seu filho.